continuo com o rinite, me perdoe. Infelizmente, eu não sei se alguém aqui estava no primeiro culto que eu tive a oportunidade de pregar. Eu não sei se foi um culto ou se foi uma abertura de culto ainda na minúscula igrejinha, porque aqui é pequeno, lá era minúscula. É verdade. E não é profecia não, irmão, essa igreja é pequena. Essa igreja é pequena para nós. Mas vamos lançar uma palavra profética que Deus vai alargar essa tenda. Em nome do Senhor Jesus, porque nós precisamos de um lugar melhor, maior. Não melhor, mas maior. Amém, Jesus. E como eu disse no início do ano passado, o Senhor colocou no meu coração, e eu passei a igreja, que nós teríamos um ano muito difícil, e que nós viveríamos com pouco, mas não passaríamos necessidade de Deus. E assim foi, pelo menos foi para mim só essa profecia. Eu não sei, foi um ano muito difícil para mim, mas eu louvo a Deus que por muitas dificuldades que eu passei, eu não ouvi da minha esposa nem um dia sequer: está faltando tal coisa que eu não tivesse condições de prover na minha casa. Deus é lindo, Pai. Irmãos, para vocês terem uma ideia do tamanho da prova financeira, eu vivi com praticamente 20% do que eu ganho por ano. É praticamente impossível. É praticamente impossível. Mas não faltou o necessário. Amém? E já terminamos o ano, graças a Deus, superabundando e crendo que o Senhor já abriu a janela, já estamos com os novos negócios em andamento, e tudo há de ser para a honra e glória do nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas é um ano, irmãos, que eu quero me render mais. Amém, eu também. É um ano que eu quero buscar mais. Eu também, Pai. Porque, irmão, nós precisamos ter esse crescimento, porque Deus tem pressa nas nossas vidas. Nós não podemos mais, em termos da palavra do Senhor, em termos de relacionamento com o Senhor, nos contentarmos com pouco, porque Deus é muito grande. Deus é infinito. Não há coisas que Ele não possa fazer quando nós cremos. Glória a Deus. Por isso, irmão, eu quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração. É uma palavra que foi pregada na minha vida quando eu me casei. Meu Deus. E algumas outras vezes eu a preguei também. Mas hoje Deus mudou totalmente o curso. Até parece que não é a mesma palavra, mas é a mesma palavra. Nós vamos falar de relacionamento através do matrimônio. Aleluia, Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia. E eu vou ler só um versículo, mas eu pediria que nesse versículo você estivesse de pé. Porque não é para mim, é para nós honrarmos e reverenciarmos ao nosso Deus, ao Senhor Jesus. João 2. João 2. As bodas do Caná, em Caná da Galileia. Amém? Irmãos, com toda certeza essa palavra se encontra antes de Apocalipse. Oh, glória. Antes de Gênesis? Apocalipse. Depois de Gênesis? E o nosso diácono já passou aqui e falou assim: olha, é depois de Moisés. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou ler apenas um versículo, meus irmãos. Irmãos, se vocês me acharem assim um pouquinho mais alegre hoje, ou alegre mesmo, entendam que eu estou muito. Glória a Deus. Muitas vezes eu preguei ali com o coração arrasado. Quantas vezes, irmão? Mas hoje eu estou alegre. Não é porque eu estou alegre que Deus tirou o choro, não. Eu sou um pastor chorão. Eu não consigo ver as maravilhas de Deus sem me derreter. Porque Deus é maravilhoso mesmo. Verdade, Pai. As bodas do Caná da Galileia, ou as bodas
em Caná a água feito vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus. Quem foi convidado, igreja? Jesus. Quem foi convidado, igreja? Quem foi convidado, igreja? Oh, glória a Deus. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar. Aplauda uma palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, eu peço a Ti que eu seja tomado pelo Teu Espírito, que a minha boca, Pai, pertencendo a este corpo humano, não seja a minha boca, mas seja apenas um instrumento, Pai, do Teu agir na minha vida. Senhor, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor me use, pela minha casa, pela minha vida, pela minha igreja, Pai. Eu peço que o Teu Espírito venha fluir sobre nós nesse momento, e que haja palavras de revelação, que haja bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ter um ano na Tua presença, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e o Senhor será eternamente. O Senhor fez milagres ontem, o Senhor fez milagres ontem, o Senhor pode fazer hoje e pode fazer eternamente, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amados, o casamento nessa época, na Judéia, ou o casamento dos judeus, ele realmente era uma festa, era uma pompa. O casamento era diferenciado em muitos aspectos do nosso casamento de hoje. O dom festil que Deus havia dado ao seu povo, o povo judeu, se manifestava. E nós temos que entender que casamento é um projeto de Deus. Eu vou repetir, casamento é um projeto de Deus. E muitas vezes o nosso casamento não está bom. E nós, como humanos, ou às vezes até ouvindo o que o mundo quer para a nossa vida, por que você não se separa? Por quê? Você não é obrigado a viver dessa forma. Você não é obrigado a passar por isso. Eu aconselho você. Eu aconselho você, porque eu não brinco com a palavra de Deus. Olha aí. A pensar muito, em só pensar nesse ato. Porque, como eu disse, casamento é um projeto de Deus e é uma herança de Deus. Glória a Deus. Como eu poderia chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu me separei. E talvez, né, irmão, ele me perguntasse: por que você se separou? Ah, pastor, Jesus perdoe. Por incompatibilidade, incompatibilidade, né? É uma palavra muito usada de gênero. Ou então porque ela não era boa para mim. Ou por isso, ou por aquilo. E Jesus virasse para mim e falasse: mas eu não podia consertar. Olha aí. Eu não poderia ter colocado a mão nesse negócio. Mas Senhor, eu pedi, mas era do seu coração que esse casamento realmente renascesse? Porque às vezes nós pedimos coisas para Deus da boca para fora. E Deus não acha. Olha aí. Porque Ele sabe do nosso coração. Ele sabe que muitas vezes nós falando coisas, nós não a estamos querendo dizer. Olha aí, papai. E casamento, como eu disse, é herança, é projeto de Deus. Quando Deus criou Adão, logo em seguida Ele criou a mulher. E Adão teve a consciência de saber que ela era osso do meu osso. Meu Deus. Carne da minha carne. Ah, mas pastor, não era a carne da sua carne. Não, eram duas carnes diferentes. Mas Deus disse que quando se ajuntassem, seria glória a Deus.
Meu Deus. E o que Deus fala ao homem, ele não pode mudar. Nós podemos até querer lutar contra os projetos de Deus, mas eu já digo qual é o final: derrota. Mas quando nós nos colocamos a fazer a vontade de Deus, eu já digo também, o final é vitória. Não importa o tempo, porque nesse tempo tem aprendizado, nesse tempo tem projeto de Deus, nesse tempo tem bênção. Glória a Deus. E Deus usa o casamento como uma metáfora para expressar o relacionamento de quem? De Jesus com a igreja. Eu vou repetir: Deus usa o casamento para expressar como uma metáfora, para falar do relacionamento de Cristo com a igreja. Sabe por quê? O primeiro milagre de Cristo começou no casamento. Olha aí. Quem sabe qual será o último milagre de Cristo para a igreja? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém se arrisca a dizer? Todas. Começa num casamento, termina no casamento. Meu Glória a Deus. Eu creio, papai. O casamento judeu durava toda uma semana. Os relatos da época mostram a importância desta cerimônia. Quem eram convidados, pastor? Todos da aldeia. Eu, se fosse convidado, poderia convidar outra pessoa, porque ela também seria recebida. E é impressionante que nessa semana, evidentemente, nem todos ficavam todos os dias, 7 dias da semana, no casamento. Então era um ir e vir até constante. Talvez algumas pessoas da família, do noivo, da noiva, ficassem na casa deles, mas era um relacionamento, era uma entrada e saída de pessoas buscando estar convidado para o maior evento que Deus deixou para a família, o matrimônio. Durava uma semana toda, e eu posso dizer que culturalmente, de uma forma abundante, eu posso afirmar que o aspecto religioso desse ato também tem uma importância para o local. Eu vou explicar. O local onde se realizava a cerimônia, pastor, pelo fluxo de gente, pelas pessoas que eram convidadas, nós sabemos que Israel não era um país grande, mas o relacionamento daquelas pessoas que se acercavam naquele casamento produzia mais finanças, produzia mais cultura, produzia todas as coisas através de um casamento. Tenta imaginar o pastor Nivaldo e o pastor Jefferson convidados para esse casamento. Nós falaríamos de Cristo, mas aí ele já estava presente, viu, pastor? Mas nós poderíamos falar de outras coisas, porque esse ato, irmão, ele levantava um lugar, ele era abençoado por Deus, ali pessoas se acercavam e ele crescia em todas as áreas. Olha aí. E quando duas famílias tradicionais se uniam pelo casamento, fortalecia a cultura, as finanças, o local onde morariam, enfim, o casamento trazia enriquecimento familiar, cultural e também financeiro. Como eu disse aqui, o primeiro milagre de Cristo começa e vai terminar na vida cristã em um ato chamado bodas ou casamento. Porém, o primeiro milagre mostra como o seu ministério sempre foi focado em algo. Cada vez que eu leio a Bíblia, cada vez que eu vejo os milagres de Deus, cada vez que eu estou chamado a atenção a atentar a algum fato da Bíblia, eu sei que alguma coisa está crescendo, alguma coisa está acontecendo para que o nome de Deus seja. Aleluia! Glória a Deus! E se há uma pessoa que foi mestre em glorificar o nome de Deus, chama-se Jesus de Nazaré. Yeshua.
O Yeshua amado, o Deus encarnado que veio pela minha vida, pela tua vida, onde ele estava, ele fazia questão de que o nome do Pai fosse engrandecido. E nesse casamento não seria diferente. Mas todo o milagre de Cristo tem aspectos que saltam os nossos olhos, nos chamam a atenção. Marcamos locais, cidades, marcando locais, cidades, fatos, e esse também não é diferente. E eu quero fazer uma revelação para você nessa noite. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali. Meu Deus. Sabe por quê? Jesus estava ali. É verdade, Pai. Onde Jesus está presente, algo de bom vai Oh, acontecer. aleluia. Onde Jesus está presente, Deus. glória a Deus, glória. Onde Jesus está presente, algo maravilhoso pode acontecer. Até nesse momento. Eu Oh, creio, glória a Pai. Deus. Aleluia. Mas, com essa certeza tão importante de que Jesus estava ali, quanto estar ali, é ressaltar. Irmãos, eu dava um pulo da cadeira. Isso daí eu copiei do pastor. Eu nunca faria isso, amém? Mas é bonitinho falar isso, né? Eu dava um pulo na cadeira. Sabe por quê? Porque o que eu vou falar para você agora é de suma importância. Porque ele foi convidado. Aleluia. Glória a Porque Deus. ele foi Aleluia. convidado. Santo Deus. Eu vou repetir quantas vezes. Glória a Não Deus. te canse de ouvir, é porque ele foi convidado. É verdade. A casa é tua, Senhor. Aleluia, Jesus. Fica à vontade. Oh, Pai Oh, querido. aleluia. Glória a Deus, aleluia. E fazendo essa afirmação, eu, pastor Nivaldo, percebo uma coisa, pastor. Será que só eu percebo isso? Que Jesus precisa ser convidado em todos os momentos da minha vida. Verdade, Pai. Jesus precisa ser convidado em todos os momentos da nossa vida. Olha aí, papai. Jesus não pode sair da nossa vida. Mas eu tenho buscado na igreja, é pouco. Eu deixo um momento de oração, é pouco. Jesus precisa caminhar conosco 32 horas. Meu Deus. Não temos muitas vezes vivenciado os milagres porque não colocamos Jesus em nossa lista de convidados. Eu vou repetir. Muitas vezes não temos milagres porque não colocamos Jesus como prioridade em nossas vidas. Meu Deus. A palavra de Deus em Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas faltou algo que eu não disse de propósito nesse versículo. Cai primeiro, Olha aí. primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Aqui, agora, eu nem pensei nisso, mas Deus está me mostrando o milagre da viúva. A viúva pobre, que não tinha absolutamente nada. E o profeta foi convidado a ir morar com ela e depender do que ela tinha. E ela não tinha nada. E quando ele chega para a viúva e pergunta para ela: o que tens em casa? A tua serva tem apenas um bocado de farinha, um pouquinho de azeite, as quais a farinha e o azeite eu vou fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho, e depois de comermos, morramos. Meu Deus. O profeta concorda em parte com ela, mas diz assim para ela: vá e faça, mas traga primeiro para mim. É impressionante, João, que as primeiras vezes que a gente lê a palavra de Deus, algumas nos chocam, né?
E essa me chocou, confesso para você. A mulher já não tem nada. O que ela tem é para comer e morrer. E o profeta ainda diz que primeiro é para ele. Meu Deus. Mas se você não der prioridade para Deus, não haverá mudança em sua vida. E ela entendeu que ela precisava o quê? Obedecer. Aleluia. E quando ela obedece, o milagre se realiza. Da farinha, a farinha não se acabou. E da botija do azeite também não se acabou. Amém? Mas como eu disse, nós deveríamos participar, às vezes nós participamos de cultos maravilhosos, onde presenciamos, vivemos, sentimos o agir do Espírito Santo em nosso meio, o agir de Jesus. E assim que o culto termina, não convidamos Jesus Olha aí. a continuar em nossas vidas. E só no outro culto, e só às vezes no louvor, e às vezes em uma oração. Mas, quando li essa palavra, Deus colocou fortemente no coração deve ser conquistante. A nossa caminhada com Deus é todo instante. É Jesus em você e você em Jesus. É você buscando mais do Senhor, e às vezes não é fácil, pastor, porque foi falado aqui já hoje. Às vezes nós colocamos nossos problemas primeiro, para depois colocar Jesus. Meu Deus. Aleluia. Mas vamos ver o que Deus reservou para nós. Porém, mesmo em meio a momentos de paz, de gozo, de alegria, a tribulação pode vir. O vinho acaba. O vinho acaba. O vinho que simboliza na Bíblia a alegria, também simboliza o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Os problemas na realidade de nosso dia a dia não têm hora marcada. Olha aí. Podemos começar o dia como? Bem, eu tenho certeza que cada um de nós aqui já viveu por isso. O dia começa maravilhosamente bem. E dali a pouco vem um mal, vem um contratempo, ou uma doença, uma notícia ruim, algo que não esperávamos, não previa. Mas ele vem. Olha aí. Vem para quê? Para acabar com a festa. Vem para acabar com a nossa alegria, com o nosso dia, com a nossa semana, com o nosso ano. Os problemas vêm. E muitas vezes pode ser por longo tempo. Mas eu volto a dizer para vocês, se Jesus está presente. Aleluia. Glória a Deus. Se Jesus está presente, se Ele foi convidado, eu afirmo com certeza, um milagre vai acontecer. Aleluia! Somente eu gostaria de tê-lo como convidado. Ele é seu convidado. Amém. Glória a Deus. Depende de ti, Ele é Senhor. seu convidado. Amém. Que ele seja uma presente em todos os instantes. Nome. Jesus de Nazaré, o carpinteiro, o Messias, como qualquer um quiser chamar, o Filho de Deus, o onipotente, o Galileu. Aliás, esse louvor é maravilhoso. Ele deve ser convidado em todos os instantes. Se ele foi convidado, um milagre vai acontecer. Amém, Jesus. Ele é seu convidado? Amém. Mais uma coisa que eu queria acrescentar. Fazendo tudo quanto ele. Aleluia. Eu vou repetir. Ele é seu convidado? Amém. Ele é primeiro em sua vida? Amém. Fazer tudo que ele te mandar.
Forte essa palavra. E simples. Meu Deus. Mas nós somos obstinados, né? É verdade. Não somos? Levaram o problema para Jesus. Por que levaram para Jesus? Porque ele foi convidado. Olha aí. Porque ele foi convidado. Colocaram o problema na mão certa. Por quê? Porque ele estava lá. Porque ele foi convidado. Vamos para o texto, vamos ver o que Deus quer falar conosco nessa noite. Glória a Deus. A palavra diz que ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu já falei em algumas vezes que eu preguei isso, ou às vezes até em citações em que eu falei isso mesmo. Se Jesus tivesse se referido a Maria como mãe, muitos de nós não estaríamos aqui. Eu vou me explicar biblicamente. Maria era mãe de Jesus? Sim. Ela foi escolhida para ser o quê? A mãe dele. Aquela que traria a vida de Cristo de uma forma sobrenatural, porque não houve sexo, não houve o entrelaçamento entre o homem e a mulher, mas houve um entrelaçamento entre o Espírito Santo e aquela que merecia esse gozo, e ela recebe por virtudes dela o Filho de Deus encarnado dentro do ventre. Meu Deus, é forte. Uma tremenda primazia. Pastor, Jesus não poderia chamá-la de mãe? Não. Nós sabemos que até hoje há idolatria quanto isso. Se Jesus tivesse chamado Maria de mãe, em seguida ela dissesse: fazei tudo quanto ele mandar, hoje nós estaríamos ouvindo que Jesus só age quando a mãe manda. Nós estaríamos ouvindo que Maria tinha mais poder que Jesus. Amado, não é desmerecendo-a, ela é uma bênção, mas ela foi apenas um instrumento. É verdade. Nada mais. Pastor Jefferson é uma bênção? Mas é um instrumento. Meu irmão amado Tiago, todos que aqui estão são bênçãos de Deus, são. Tanto você é importante que você não recebe um nome próprio de Deus, você recebe uma palavra dizendo: eles são meus santos, eles são meus filhos, nós somos separados para Deus, nós somos vasos, apenas vasos. E Jesus diz aqui ao terceiro dia, por quê? Porque realmente o ministério de Jesus não estava completo, ainda havia discípulos para chamá-los, para rebanhá-los. O ministério de Jesus começava, mas provavelmente o Espírito Santo deve falar: obedeça, para que ela não se sinta constrangida. E daí sua mãe fala: disse aos serventes: fazei tudo quanto vos disser. Amém, amado? Amém, Jesus. Glórias a Deus. E continuando, ele diz ao servente: enchei a saca, fazei tudo quanto ele disser, vos disse Maria. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações de judeus. Em cada uma delas cabiam 2 ou 3 almudes. Isso mais ou menos, irmão. Em cada talha daquela cabiam de 70 a 100 litros de vinho.
Pode até parecer uma quantia muito forte, mas eu já disse para vocês, eram 7 dias de festa. E as pessoas iam para comer e beber. E não havia limite. Você pode beber uma, ou 2, ou 3 vezes. Era à vontade. E eu percebo, irmãos, que quando Jesus diz aos serventes, enchei as taças, e eles vão e enchem. Pastor, isso é tremendo. Aqueles homens não conheciam Jesus, não conheciam a Deus. Todos os judeus adoravam ao Senhor Yahvé, mas não tinham ouvido sequer, a não ser pelas Escrituras, que viria o Filho de Deus, e muitos também não criam. Então, em nossas vidas, a obediência é tudo. Sabe por quê, irmão? Qual é o seu nome, querido? Luiz. Eu tenho certeza que você não vai ficar magoado. Isso é bíblico. Quantas vezes nossas falhas estão? É verdade, Pai. Quantas vezes, irmã, nossas falhas estão falhando? Porque se nós trazemos para a realidade da Bíblia, o que Jesus está falando? Encher as talhas. Irmãos, não há um milagre na Bíblia em que o homem não participa. Todos os milagres de Cristo têm a participação do homem. Todos os milagres. Quando Jesus disse, enchei as talhas, e eles as enchem até a cabeça, até a borda. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. E ele disse, tirai agora e levai ao mestre-sala e levai. Pastor, o milagre já foi feito. O milagre já foi realizado. O milagre está feito. O milagre é tão simples nessa história, é tão lindo, mas ele é tão simples. Jesus foi convidado. As pessoas que ali estavam obedeceram a ordem dele, mas havia um mestre-sala. Havia uma pessoa que hoje, nos nossos dias, o mestre-sala, ele é o responsável por cerimoniais. Eu acho que é isso ainda, né? Se bem que a mestre-sala tem outros eventos aí. Mas o mestre-sala, ele era responsável para que nada faltasse. O mestre-sala era responsável para que tudo fosse organizado. Mas o mestre-sala também, nessa época, tinha um nome diferente. Ele era chamado de amigo. Ele era chamado de amigo. Alguém tem Jesus como amigo aqui? Alguém quer Jesus como amigo? Glória a Deus. Foi esse grande amigo. Aleluia. É o melhor amigo. Mas, quando ele diz, enche as talhas, quando ele pede para que façamos algo, eram 6 talhas. E nós sabemos especificamente que o número 6 é o número do homem na Bíblia. As talhas, as 6 talhas, simbolicamente representam o número do homem. Tanto é que essas talhas estavam lá para quê? Para a lavagem, purificação dos judeus. E quando Jesus fala em cheias, e eles enchem a talha até o fim, eu não sei qual talha foi cheia primeiro. Eu falo por mim. Eu não sei. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus é revelação, você nunca vai ouvir em toda a sua vida. Eu nunca ouvi, por mais de aproximadamente 30 anos de cristão, nunca ouvi uma mesma palavra pregada exatamente igual por 2 pregos. Verdade. A palavra de Deus se renova.
Porque quando nós a lemos, pela misericórdia de Deus, ele se revela. Glória a Deus, Ele é quer verdade. algo diferente para nós nessa noite. Ele quer revelar Glória a algo Deus. Obrigado, diferente para mim e para você. Obrigado. Aleluia! Eu não sei qual talha foi cheia primeiro. Eu sei que elas foram cheias. Mas talvez seja a talha do perdão. Como é difícil perdoar. Sabe, irmã, eu falo contigo. Você é casada, eu sou casado. Você deve ser uma boa esposa. Você faz o melhor para o seu marido. Eu não estou dizendo que ele faça isso. Estou te pegando como um exemplo. Amém? Se teu marido te magoa. E nós aqui, nós aprendemos que perdoar é bíblico. Mas às vezes é difícil. Porque você, Tiago, se dá tanto pela tua companheira que você espera a reciprocidade. E às vezes não é assim. Meu Deus! Você tem um amigo, você tem um irmão. E você espera também dessa pessoa o que? Ser tratado bem. Mas não é assim. Talvez a talha que precise ser enchida na minha vida hoje é perdão. Que eu perdoe mais. Eu peço para Deus esta noite diante da minha igreja. Mas quem sabe seja a talha do amor ao próximo. Quem sabe? Eu amo o Tiago. Já me revelei a ele já ouviu isso de mim. Eu amo o pastor Jefferson. Eu amo o João. Eu amo meu amado irmão. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês como igreja, porque vocês são minha família. Amém, Senhor. Mas é fácil amar o Tiago. É fácil amar a irmã Maria. É fácil amar qualquer um de vocês aqui. Mas amar o próximo. Amar aquele que te maldiz. Amar aquele que diz que não gosta de você. Meu Deus. Amar aquele que fala inverdades a seu respeito, mentiras a seu respeito. Mas Jesus pediu para amar esses também. Oh, Santo Deus, é verdade. E é o primeiro mandamento que Deus deixou, né? Ama teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus. Que lindo. Ah, Senhor, que eu possa encher a talha do amor. Que essa igreja, Senhor, aprenda essa palavra de Deus. Que cada um de nós aqui seja tomado pelo teu Espírito para entender, Aleluia! a viver Oh, essa palavra, amar a Deus. Talvez a próxima talha seja do rancor. Seja do rancor. Quem sabe? Eu não sei, talvez para mim também, algum rancorzinho escondido lá no fundo. Meu Deus. Porque quando alguém pergunta para nós, ei Tiago, você é bom, Tiago? Você é um cara bom, Tiago? Não é Deus. Eu acho que eu sou, cara. Que no mundo nós cansamos de ouvir. Eu sou um cara bom. Eu não faço mal para ninguém. Eu respeito todo mundo. Olha, tem um detalhe, para mim, o seu Jefferson, né? Eu respeito a crença de todo mundo. Para mim, não importa o que o cara seja não. Entendeu? Eu respeito. Eu sou um cara bom. Não devo, entendeu? Eu sou um cara legal. Não trato mal minha mulher, tá? Não trato. Só não faz o que ela quer. Nós temos isso, irmãos, já com algo escrito no nosso linguajar. É verdade, pai. Talvez seja a talha da misericórdia. Olha aí. A talha da misericórdia parece tão simples, porque misericórdia
é um dom dado por Deus, não é seu. Mas, se você não recebeu os dons através da palavra de Deus, você não tem misericórdia. Pastor, eu escuto muito essa palavra misericórdia. Me explica, por que é misericórdia? Misericórdia, biblicamente falando, é que um pecador miserável como eu, um homem sem valor nenhum, que não merecia nada de Deus, mas pela sua misericórdia Ele deu a vida por mim. A misericórdia é você se colocar no lugar do outro. Tiago, você está com fome? É simbolicamente, eu vou passar fome. Tem algo que está te entristecendo, te machucando, tem algo que está tirando a sua paz, eu vou passar. Isso é misericórdia. É quando você se coloca no lugar do outro. E só um fez isso até hoje. Jesus Cristo. Mas nós falamos de bodas de casamento. Quem sabe hoje Deus vai encher a minha talha de mansidão. Como é difícil ser manso. Vem aqui, Tiago. Vou dar um tapa na cara dele. Vou dar um tapa na cara dele. Irmãos, eu prego o que Deus coloca no meu coração. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Se eu der um tapa no Tiago, eu conheço o Tiago, como cristão que ele não vai repetir. Mas dá um tapa na cara de uma pessoa, ofenda uma pessoa na rua, fica bom. Amém. Mas eu só falei da minha atitude, porque eu não tenho mansidão. Para quando for o inverso, como que eu vou fazer? Tiago, vem aqui. Dá um tapa na minha cara. Ele já deu, irmão. Já deu? Vai dar outro. Ai, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou devolver na mesma maneira. Eu vou perdoar. É forte essa palavra. Glória a Eu vou Deus. pedir para que cada dia mais Jesus seja na vida dele. Senhor. Que essa pregação de hoje, como a palavra está falando, de convidar Jesus, de chamar a Jesus, de obedecer a Jesus, seja na vida do meu irmão. Glória a Deus. Ou ainda, essa está no dia a dia incrustado no ser humano. Essa é triste. O mundo chama de narizinho, né? Soberba. A soberba, irmão. A soberba faz com que você diminua seu irmão. Com que você se ache melhor do que aquela pessoa. E no casamento, então, é terrível. Quantas vezes você vai ajudar um casal, você vai levar uma palavra para um casal? O pastor já deve ter vivenciado muito isso também. Os dois estão ali se degradando-se. E quando eu pergunto, Tiago, o que está vendo? Essa mulher está louca. É verdade. Essa mulher, misericórdia. É fácil para o senhor vir aqui dar conselho, vem viver com ela. Dessa maneira. Ou você fala do seu marido, aquele traste. Quantas vezes vão ouvir mulheres se referindo ao seu marido com aquele traste, aquele sem vergonha, aquele mulherengo, aquele isso, aquele aquilo, sem encontrar outros adjetivos. Mas biblicamente, quando eu falo que a minha mulher não presta,
Eu estou falando de mim mesmo. Olha aí. tá? Olha aí. É uma só carne. Olha aí, papai. Quando eu a acho imponente, eu também sou. Quando eu a acho sem mansidão nenhuma, eu também sou. Quando eu acho que ela não tem misericórdia, eu também não tenho. Porque se eu tivesse, eu estaria influenciando a vida dela. Meu Deus, é forte. É muito triste. É forte. É palavra que ninguém gosta. Todo mundo gosta de vir no culto e ouvir Lucas 5. A pesca maravilhosa, mas não tem pesca melhor do que você ser usado. Não tem pesca melhor do que você ser usado. Porque quando você for transformado, e eu faço eu ser transformado, às vezes começam a vir na minha vida. Obedeça, assim fizeram. E quando apresentamos a Deus nossos problemas, Jesus transforma aquilo que seria motivo de desonra, de tristeza, de vergonha, em vinho de alegria. Eu vou repetir: aquilo que seria motivo de vergonha, de tristeza, de desonra, Deus transforma em vinho de alegria. A boa notícia sempre vem do amigo, aqui no caso, o mestre de sala. O milagre aqui está acontecendo condicionado a 3 coisas: ao convite. Na mão de quem você coloca o seu problema? Meu Deus. E a obediência. Porque muitas vezes nós contamos os nossos problemas. Irmã, pelo amor de Deus, não fique chateada comigo. Eu não sei se você já fez isso, porque eu já fiz. A gente pega o nosso problema e conta para todo mundo. Mas não leva para cá. Não vamos. Mas o pastor falou que ele é onisciente, ele tem que saber. Será que ele não sabe o que eu estou passando? Ele sabe. Mas Jesus, segundo a palavra, só age com obediência. Você tem o buscado? Você tem o convidado? Você obedece aquilo que a palavra pede para você obedecer? Meu Deus. Por fim, o texto diz que aquela água foi transformada em vinho. Aleluia, Jesus. Qualquer vinho? Porque o amigo chega e dá boa notícia. Oh, meu Deus. O amigo chega e fala: todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem todo mundo bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste Glória a Deus. até agora o bom vinho. Glória a Deus. Olha aí. Glória a Deus. Você só trouxe no final, né, amado? Amém. Esse aqui me voar. O melhor vinho está guardado. Aleluia! O meu irmão do lado. O melhor vinho está à tua disposição. Pastor, como assim? Convide Jesus. Caminhe com Jesus. Obedeça a palavra. E esse bom amigo aqui, eu traduzo como o Espírito Santo, falando para a igreja hoje: o melhor do vinho virá na tua vida, em nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja se põe aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Eu sei que há um ou outro pastor que passou 2, 3 minutos e o pastor Jefferson até deixou, mas tudo de casa. Mas amado,